Olá, pessoal. Muito boa noite. Vou dar um tempinho aqui só para a turma que está chegando agora. Estamos apenas começando. A gente já tem uma turma já aqui na sala. Pati, Lizindo, Paulo, Wilson, Emerson, Júlio, legal, Flávio, Adriana, Salvador, Pedro, Ilane, legal, Sandra Nero, André Bratiali, Taiman Jesus, Érica. Nosso time de apoio vai estar também dando um apoio aí, enquanto a gente está nos preparos aqui. Bom, enquanto a turma está entrando, deixa eu só contar uma que eu ouvi há pouco tempo. Caipira foi na casa de um amigo e aí ele estava assistindo TV. Aí ele perguntou: "E aí, firme?" O amigo olhou para ele e falou: "Não, futebol. Calma, não se desesperem ainda, que a gente está só aquecendo, tenho chance de me redimir. Não se preocupem ainda, estamos no início. Espero que vocês estejam altamente inspirados e motivados nessa noite. Sei que essa hora já começa a ser aquele horário ativo para várias famílias. Espero que esse seja um encontro notavelmente marcante na vida de vocês. E eu sei também que a maioria de vocês ainda não me conhece, mas antes de eu me apresentar, eu queria primeiro definir os objetivos do que a gente vai fazer aqui essa noite e no decorrer dos próximos encontros. E eu faço isso porque eu valorizo muito o ativo mais importante que vocês estão me cedendo hoje: tempo. É muito comum a gente confundir tempo e dinheiro, mas tempo vale muito mais do que dinheiro. Dinheiro você tem várias formas de se conseguir, agora e tempo? Tempo você nunca vai conseguir nada extra. E eu sei que hoje é um tempo valioso, um momento que vocês poderiam estar fazendo muitas outras coisas, e eu espero responder à altura. Qual que é o nosso grande objetivo aqui? Eu compartilhar com vocês algumas ideias que podem fazer vocês trilharem algo extraordinário. Talvez seja uma palavra muito forte. E eu quero até deixar claro, esse encontro ele tem, digamos, desde um viés que pode ser uma interessante fonte de ideias, até um programa completo de transformação. Vai definir muito para isso como vocês vão reagir a ele. E como que eu vou compartilhar essas ideias? Através de um mapa, não um mapa desses de Atlas, mas um mapa mental, ideias que vão ser distribuídas, conceitos que levaram anos até serem processados, visando vocês trilharem algo maravilhoso, não só apenas no trabalho, mas também na vida pessoal. Eu vou focar em 4 áreas, basicamente. Eu vou deixar isso já claro aqui, para vocês que estão entrando entenderem qual que é o nosso grande objetivo, tá? Para trilhar esse algo extraordinário, 4 coisas são necessárias, não mais do que isso, tá? Primeira coisa é entender onde a gente tem que focar. E a gente vai falar começando sobre as 3 esferas elementares da vida. A gente vai explorar bem a fundo esse tema. Daí entra no cunho financeiro, porque a gente simplesmente vive num mundo capitalista. A gente não consegue viver sem dinheiro no bolso. Então, é lógico que é bom a gente ter essa parte resolvida. Então, eu vou falar sobre independência financeira. Nesse independência financeira, pessoal, eu vou mostrar para vocês, sem mágica, de uma forma simples e prática, como vocês conseguem aumentar em 10 vezes a renda de vocês, montar um negócio que fature pelo menos R$ 500.000 ano, ter um caixa também do zero de 5 dígitos. Esse é um caixa para você poder usar como investimento ou outros fins, e ainda aumentar o valor da entrega de vocês. Tudo isso em, acreditem, 12 meses. Essa também é uma das coisas que eu vou mostrar para vocês, começando do zero, partindo do princípio que vocês não têm absolutamente nada, tá? Terceiro ponto que a gente vai falar aqui. Se aqui eu estou definindo o que eu tenho que trabalhar e onde eu estou,
eu tenho que saber para onde eu tenho que seguir. Depois que eu resolvi a questão financeira, o próximo ponto essencial, e que esses eu tenho certeza vocês vão dominar, pelo menos quem chegar lá só vai chegar a se dominar, a gente vai falar de metas. Metas não de uma forma superficial, não de desejos, a gente vai falar de curto a longo alcance, tá? Então aqui a gente vai ver como a gente desenha metas através de um workshop, um exercício, e a gente saber exatamente onde a gente tem que chegar. E por último, a colocação de tudo isso que a gente está falando em prática, que é o que a gente chama de plano de jogo. Basicamente, pessoal, é isso. Esse mapa ele vai dar essa visão para vocês. Gosto de usar muito de quadro porque fica algo visual. E já de antemão, eu queria dar algumas recomendações para vocês tirarem o máximo de proveito desse tempo, tá? A gente vai ter alguns intervalos aqui que eu vou estar acessando o pessoal, então, se vocês têm algumas dúvidas, comentários, podem colocar aí no chat que a nossa equipe vai estar processando isso e eu vou fazer algumas pausas para fazer esse bate-bola com vocês. Porém, vamos entender, se vocês querem absorver o máximo disso, se isso daqui fizer sentido para vocês e vocês quiserem continuar, minha recomendação, aqui não é um programa de TV ou uma palestra, é um workshop, tem uma diferença grande, tá? O workshop ele precisa de trabalho conjunto, botar a mão na massa. Então, é aquilo que eu comentei no início. Se vocês querem algo como uma fonte interessante de ideias, vocês podem ficar ali sentado no sofá, com o celular na mão, assistindo, com certeza, algumas coisas ali vão ser bem úteis. Se vocês querem chegar como um programa de transformação, aí seguem as recomendações que eu vou passar agora. Primeira coisa, papel e caneta na mão. Não dá para vocês processarem tudo isso apenas visualizando. É preciso escrever. Então, vou fazer algumas pausas. Nosso encontro ele vai ser o mais breve possível. Tem uma quantidade enorme de conteúdo aqui para compartilhar com vocês e um tempo recorde para que isso seja feito. Então, se vocês não trabalharem comigo, eu vou ter dificuldade para atingir esse objetivo, que é dar essa visão desse novo patamar. Então, lápis e papel, adaptem, processem e registrem o máximo possível do que a gente vai colocar aqui daqui para frente. Tá? Segundo recado, procurem ter um local livre de distrações e interrupções. Eu sei que para alguns vai ser difícil isso, mas se vocês conseguirem algum local reservado, vai aumentar em pelo menos 4 vezes a capacidade de absorção do que a gente vai tratar daqui para frente. Terceira dica, celular. Mantenha em modo não perturbe ou desligado. Essa é a minha recomendação, mais uma vez, para manter o foco total aqui. Fazendo essas 3 recomendações, mantendo essas 3 iniciativas, já aumenta exponencialmente a chance de vocês colocarem já amanhã em prática isso que a gente vai começar a falar hoje. Muito bem, deixa eu apagar aqui. Não, vou deixar por enquanto. Deixa eu me apresentar rapidamente, pessoal. Eu sei que a maioria, como eu falei, não me conhece, mas meu nome é Bruno Rosa. Eu sou nascido e criado no Rio. E minha infância foi uma infância relativamente mediana. Eu não tive nada de especial, tá? Fiz meu primeiro grau, segundo grau, agora ensino fundamental, médio. Comecei minha faculdade de engenharia lá nos meus 17, 18 anos. Meus 20 e poucos anos, eu trabalhava como estagiário de uma indústria e eu sempre tive, mesmo desde jovem, de criança, aquela ideia de me destacar, de ser acima da média, apesar de nunca ter sido. Tá? Eu falo isso não é demagogia, é sinceridade mesmo, tá, pessoal? Tenho uma dificuldade enorme, por exemplo, para ler. Levei 7 anos para terminar minha faculdade de engenharia, eu me distraio com facilidade. Então, tem várias coisas que várias pessoas também têm e eu tenho da mesma forma. E nos meus 20 e poucos anos eu começava a montar uma pequena família, tinha uma ideia de ascensão meteórica, de conseguir chegar naquele outro nível, no outro estágio, mas a minha boca estava me comprometendo. Eu falava muito mais do que fazia. E eu comecei a perceber que aquilo me incomodava. Eu tinha a disposição para trabalhar, eu queria fazer algo, mas o quê e como? Essa é a chave.
Até que um dia eu diria que a sorte bateu à minha porta. E é engraçado como essas coisas acontecem, né? Pouca gente sabe disso que eu vou comentar com vocês agora, porque eu não falei ainda, mas essa abertura que eu estou fazendo é a primeira vez em mais de 20 anos que eu atuo no mercado, em treinamento, consultoria, como executivo, como gestor, como tudo. Tá? Então, estou abrindo muita coisa aqui que é nova para muita gente que me conhece de perto. Tá? Mas o que eu digo como sorte que bateu a minha porta? Eu fiz uma reflexão para chegar nesse ponto exato. A gente não consegue explicar, mas olha que curioso. Lá nos meus 23, 24 anos, eu ganhei de presente um livro. E eu não gostava de ler. Esse livro ficou lá empoeirado na minha estante por meses. Até que um dia, entediado, num final de semana, eu peguei e comecei a folhear e aquele livro começou a me despertar algumas ideias em relação a isso, a eu chegar no outro estágio, a eu atingir um outro patamar através de coisas práticas. Que livro é esse? Vocês com certeza estão se perguntando. Eu vou falar e vocês talvez até vão achar interessantes, vão querer comprar o livro, mas não se prendam a isso, porque não foi o livro especificamente, não é um livro milagroso, ele fez diferença para mim, mas cada um tem uma forma de gatilho que vai mudar tudo dali para frente. E esse livro, para mim, foi As Leis do Sucesso, de Napoleon Hill. É um livro, se não me engano, da década de 20 ou 30, extremamente antigo. Tá? Algumas pessoas até não gostam muito das ideias, e eu mesmo, hoje, se eu leio, eu vejo que eu não uso praticamente nada do que está escrito, mas aquele livro foi o início, um start. Ele puxou um segundo livro, que puxou um terceiro livro, que puxou uma formação, que puxou meu interesse em áreas que antes eu não trabalhava. Bom, o resumo é o seguinte: daquele período ali de garoto indeciso, frustrado, estagiário, meio sem saber o que fazer, em alguns anos eu estava rodando o mundo a trabalho, morei em países como Reino Unido, França, Noruega, Turquia, Emirados Árabes, Índia, Malásia. Eu falo morar de trabalhar, de passar uma temporada, não é visitar. Visitar, eu visitei muito mais, mas tudo isso porque eu comecei a desenvolver algumas habilidades e competências que antes eu não tinha sequer noção que existiam. De estagiário, passei para assistente, passei para analista, de analista para supervisor, coordenador, gestor, gerente, fui subindo toda a cadeia até o nível de executivo de uma grande multinacional, até que eu cheguei um momento que eu decidi me dedicar a esse negócio. E como que eu vim parar aqui na frente de vocês hoje? Isso talvez seja um fato também curioso. Bom, nessa minha trajetória, as pessoas ficavam, no mínimo, curiosas, como de uma hora para outra esse garoto começou a ter uma ascendência. Não tinha segredo, tinha trabalho e tinha método. Eu começava a estruturar uma forma de execução das coisas que fazia um sentido para mim. E as pessoas que se interessavam falavam: Bruno, me ensina, eu quero aprender a fazer isso. Então, hoje estamos em 2024, mais ou menos 17, 18 anos atrás. Apesar dessa carinha jovem de bebê, eu já estou acima dos 40 anos, para quem estivesse perguntando. Mas nessa fase, eu já comecei já a compartilhar esses conhecimentos, as ideias com outras pessoas que se interessavam. E aí, à medida que aquilo começava a dar certo para ela, ela divulgava com uma outra pessoa, e a outra pessoa me pedia também para ensinar, e daqui a pouco aquele ensinamento individual virou coletivo, eu ia para uma outra empresa, e aí eu fazia a mesma coisa. Num primeiro momento eu comecei a ensinar para quem estava acima de mim, depois para os meus pares, depois para quem estava embaixo, até que chegou um momento que eu falei: peraí, eu acho que é mais fácil eu me dedicar a isso, já que eu tenho, eu acho que uma habilidade e eu posso ajudar outras pessoas fazendo esse tipo de trabalho. Então, em resumo, pessoal, é isso que me fez eu chegar até aqui. Há 4, 5 anos atrás, eu montei o meu negócio próprio. E nos últimos anos, apesar de eu não ter notoriedade nenhuma no digital, eu tenho trabalhado muito no mercado internacional. Empresas de fora me pagam, esse é o problema, né? Você começa a receber em dólar e aí você acaba se acostumando e você acaba deixando para trás os conterrâneos. E esse ano a gente decidiu que eu precisava me dedicar também
ao nosso mercado, ensinar para pessoas aqui do meu lado. Eu passava tanto tempo com outras culturas, pessoas de outras categorias, classes, aprendi 4 idiomas nesse processo todo. Então, eu hoje vejo como dever fazer algo voltado aqui para a nossa área, para o nosso país. Então, essa é uma iniciativa, em 2021 eu fiz algumas bem spots, mas de forma muito amadora, algumas formações, e essa é um conteúdo totalmente novo. Eu, como para quem me conhece talvez há algum tempo, sabe que eu me dedico às habilidades comportamentais, as famosas soft skills. É isso que me fez eu galgar todos esses steps ao longo da minha carreira. E hoje eu estou mostrando o que tem por debaixo do capô. Essa é a grande verdade. Eu vou mostrar essas habilidades aplicadas na prática, não simplesmente mostrando as técnicas, porque, lógico, isso tudo é muito interessante. Você entender, por exemplo, de produtividade, de psicologia humana, inteligência emocional, tomada de decisão, processos de negociação, tudo isso a gente cobre de forma fácil e você sai com várias ideias, mas colocar isso de maneira que vá focar nisso daqui, nas 3 esferas que a gente vai aprofundar um pouco mais, aí é que está o X da questão. Então, esse é o meu objetivo para vocês hoje, pessoal, de compartilhar um pouco isso e o que vocês podem esperar desse nosso encontro, tá? Primeira coisa é sinceridade. E eu não vejo uma palavra substituta para isso. Sinceridade não pode ser confundida com verdade. Entenda bem essa diferença, tá? Eu posso ser totalmente sincero e posso estar errado. E isso é um ponto fundamental para vocês entenderem. Eu não sou o dono da verdade. O que eu vou apresentar aqui são ideias e provavelmente existem muitas outras formas de executar talvez o mesmo fim. Eu sei que isso daqui funciona porque funcionou para mim por experiência e por testemunho. Mas não significa que é a única forma. Então, o que eu espero também de vocês em relação a isso? Por mais sincero e honesto que eu seja, não tomem tudo isso e sigam à risca. É necessário que vocês absorvam, processem, adaptem a realidade de vocês, descartem aquilo que não faça sentido, melhore coisas que são interessantes para você, use aquilo que você já acha melhor, bacana. Aqui não é nenhuma seita, pessoal, a gente não está buscando discípulos, eu não quero seguidores, mas sim estudantes. Então, a chave é o seguinte, pessoal, garanta que as ações de vocês serão produtos das suas próprias conclusões. Isso sim vai fazer com que vocês atraiam toda essa plenitude das 3 esferas. Isso não é algo que vocês vão precisar perseguir ou buscar. Naturalmente, vocês vão se transformar, se tornar uma outra pessoa, e isso vocês vão perceber que vem. Quando eu entendi isso, foi também a mudança de águas. Não entendi que eu não precisava perseguir a plenitude da minha vida no trabalho. E tudo se resolveu. A minha conta bancária resolveu, a minha vida social resolveu, os meus encontros familiares foram resolvidos, a minha paz e espiritualidade elas foram tratadas, porque eu entendi que isso não é o meu objetivo. Naturalmente, ele vai ser atraído se eu souber processar bem o que a gente vai estar conversando. Então, isso é primeira coisa que eu espero. Segunda coisa que eu gostaria também que vocês recebessem aqui são ideias. Ideias, elas podem ser transformadoras. Em inglês, life-changing. Você pode, de repente, ouvir algo, uma ideia sobre um negócio, uma ideia social, uma ideia familiar, uma ideia econômica, uma ideia de relacionamento, que vai mudar completamente a visão de vocês. Como aconteceu comigo através daquele livro anos atrás, que hoje para mim não quer dizer nada, mas aquilo trouxe algumas ideias que revelaram várias coisas. E o mais importante da ideia, pessoal, é que ela pode ser o seu 4º dígito, daquela combinação perdida que você quer transformar em algo diferente, e aquele 4º dígito que estava faltando, de repente, você pode encontrar aqui. Não sei ainda. A gente vai descobrir juntos. Mas ideias também é algo que você pode esperar. E, por último, inspiração. Inspiração é algo curioso, porque não há uma regra para isso. É um mistério da vida.
O que pode provocar inspiração para alguém? Eu não sei. Tem uma história engraçada, vou contar rapidamente para vocês sobre a primeira missa. Tá? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu gosto de boas histórias, tá? E essa é interessante. Dizem as escrituras que a primeira missa reuniu uma multidão de pessoas, tá? E se você olhar lá o sermão, né, os ritos, eles parecem bem adequados para a época que foi colocado. Mas o fato interessante daquilo é que gerou uma infinidade de reações. E aí você começa a analisar o que explica o mesmo sermão, as mesmas palavras, o padre que está ali na frente, ou o orador, ele colocar aquilo tudo para fora e gerar tantas reações diferentes. Daquela multidão toda, uma parte do público, se você observar, saiu dali perplexo. Se você olhar o roteiro do sermão, parece bem direto e objetivo. Não tem motivo para você se sentir perplexo. Mas qual a explicação disso? Não sei. Mistérios da vida. A única conclusão que dá para se chegar nisso é que aquelas pessoas são os perplexos. Ponto. Umas pessoas chegam para mim e falam, Bruno, eu não entendo, cara, eu já fiz isso, eu tentei aquilo, eu fiz aquilo outro e não dá certo, isso daqui também não funciona. O que eu faço? Eu falo, cara, não sei. A única conclusão que eu posso chegar sobre isso é que esse tipo de coisa acontece com pessoas como você. É só isso que eu consigo tirar como conclusão. Então, eu já desisti de tentar entender esses detalhes. Algumas inspirações podem vir de dentro. Então, além desses perplexos, outro grupo lá ficou zombando e gozando a missa inteira. Qual que é a conclusão que a gente chega? Se você olha para ali, não tem nada de engraçado no sermão. Por que aquele grupo ficou zombando e tirando sarro da missa toda? A conclusão que eu chego é que aqueles são os zombadores e os gozadores. Qual que é a outra conclusão que a gente pode chegar? E é isso que é curioso. Eu vou mostrar um material para vocês que eu tenho certeza que vão sair diversos tipos de reações. E eu espero que, no geral, seja algo que tenha muito valor agregado para vocês. Quando a gente começou a fazer a divulgação desse programa, várias pessoas reagiram de formas diferentes. E isso já é esperado. Mas vocês que estão aqui, vocês são o grupo que, por exemplo, nessa analogia com a missa, era o que o padre estava buscando desde o início. Era aquele grupo que acreditava no que estava sendo dito. Né? E, claro, isso daqui não tem nenhum cunho religioso, nem espiritual, nem nada disso. Mas é só para vocês entenderem que de uma multitude que sempre vão existir, pessoas e reações diferentes vão estar ali presentes e faz parte. Procurem, a partir das pequenos detalhes, se inspirarem. E eu espero que isso aconteça com vocês. Bom, chega de papo, vamos colocar a mão na massa agora, acho que eu já falei demais aí nesse período. Ana, Stephanie, algum ponto, alguma observação antes de eu começar a entrar com o pessoal agora na parte de trabalho, de laborial aqui de trabalho? Posso seguir? O pessoal agradeceu bastante, Bruno, a dica do livro. E o pessoal que leu também falou que é um ótimo livro. Então, fica a dica. Legal, bacana. Hoje, pessoal, é um livro que eu tenho, lógico, eu tenho ainda esse livro inicial, eu não desfiz dele, né? Eu gosto, é um livro útil, mas você começa a perceber que tem várias coisas ali que podem ser melhoradas, porque para a época fazia muito sentido e hoje já tem muita coisa evoluiu e mudou, né? Então, acho que essa ideia é legal. Vamos seguir, então. Pessoal, para a gente começar a trilhar esse caminho juntos, primeira coisa que a gente tem que saber é onde a gente está. Não dá para a gente começar a andar sem ter um destino, senão qualquer caminho serve. Então a gente vai fazer um exercício breve agora aqui, que eu vou precisar que vocês tenham lápis e papel na mão. Isso vai ser importante. Algum local que vocês depois vão poder acessar para registro e para verificação, tá? Então, se for num caderno, num papel que vocês possam guardar em algum local. O que eu vou compartilhar agora? É uma fórmula que eu levei anos até chegar nela, nesse modelo,
e que eu consigo ter uma estimativa bem próxima da realidade sobre onde você está hoje em termos de progresso nessas três esferas que a gente comentou. As três esferas são físico, pessoal e financeiro. A gente vai falar sobre o detalhe de cada uma na sequência, tá? Mas através desse insight, exercício que a gente vai fazer agora, eu quero pelo menos ter uns resultados iniciais, a gente já vai fazer uma enquete sobre isso, tá? Primeira coisa, pessoal, eu quero que vocês coloquem nessa folha de papel o seu nível de satisfação, veja bem, e não precisa agora, nesse momento, entender um pouco o detalhe do porquê disso. Seu nível de satisfação de 1 a 10, ok? 1 a 10, em relação à sua aparência. E a aparência, quando eu falo, é aparência física, tá, pessoal? Coloquem no papel, por favor, seu nível de satisfação em relação à sua aparência física. Depois eu vou explicar o porquê que você... Onde a gente está querendo chegar com isso, tá? Anotem, façam uma reflexão. Vou dar uns segundinhos aí para vocês poderem pensar. 1 a 10. 1 a 10 significa o seguinte, pessoal. O 1, eu estou querendo trocar de corpo com qualquer um que passar na frente. E o 10, eu não mudaria nenhuma ruga que está aqui na minha testa. É isso daí que vocês têm que... E sejam completamente honestos, pessoal. Aí é um ponto fundamental. Não é o que vocês gostariam de ser, é o que vocês de fato são. Entenderam a ideia do exercício? Não é o que, mas eu queria. Não, seja realista, porque se vocês não forem, vocês vão estar se enganando. Tá? Então, um número de 1 a 10 em relação à sua. É um dado, a gente vai colocar algumas informações aqui que talvez sejam muito pessoais, então coloque em algum local que as pessoas não possam ver, não tem problema, isso daí vai ser só para você, porque isso vai servir para depois a gente fazer um outro exercício, tudo bem? Mas anotem aí, por favor. Próximo ponto, pessoal. 1 a 10, tá? Da aparência física. Próximo ponto. Vamos colocar? Vamos lá. Escrevam no papel, com base no que você sabe, de 1 a 10, como que você está satisfeito em relação à sua saúde? São coisas diferentes. E aqui, talvez você não tenha muita ideia, então você vai ter que se basear, porque você já não faz, talvez, um check-up há muito tempo, mas você tem alguns indícios do corpo, se ele está dando algum sinal, se você está tendo algum mal-estar, se você não tem problema, se você convive bem com ele, você sobe escadas, desce escadas, ele atende a sua demanda corpórea. Se você não precisa fazer com tanta regularidade uma visita ao médico, porque naturalmente você tem um controle saudável ali da sua alimentação, onde eu estou péssimo, eu estou com o pé na cova, e 10, eu estou numa saúde plena, estou pronto aqui para correr uma meia maratona, ou uma maratona aqui, se o pessoal estiver um pouco mais empolgado, beleza? Vamos lá, coloquem aí, pessoal. 3. 1 a 10, tá, pessoal? 3 agora. Coloquem de 1 a 10 o seu nível de satisfação em relação familiar. Ou seja, com a minha família, aí eu estou falando família em si, tá? Familiar. Como que eu estou hoje em relação à minha satisfação com a minha família, por exemplo? Eu sou uma pessoa presente, eu participo dos encontros, eu sou uma pessoa querida, eu faço diferença, eu gosto das pessoas que estão à minha volta, do meu ciclo familiar. Coloquem de 1 a 10 a resposta mais honesta de vocês sobre isso, tá, pessoal? Vamos lá. 1 a 10 em relação à sua satisfação familiar, onde 10, cara, não mudaria em nada. Nada, absolutamente, o tempo que eu me dedico à família, o que eu faço com eles, a qualidade do tempo que eu passo com a minha família, eu não mudaria em absolutamente nada. E é aquele, puta, eu tenho que, eu acho, começar uma família de novo, porque ou eu estou muito errado aqui, ou está acontecendo muita coisa problemática e difícil, tá? 1 a 10 aqui, tá, pessoal? 4. Sua satisfação em relação à vida social. E aqui são coisas diferentes, tá? Social é estar numa comunidade, não necessariamente com a família. É você
fazer programas que te dão prazer. Você, às vezes, está num parque, você está em conjunto com amigos, num final de semana fazendo um churrasco, ou você está durante a semana ali em encontro, não apenas restrito ao final de semana, mas também tendo uma vida social ao longo da semana, tá? Coloquem de 1 a 10 como que está a sua satisfação em relação a esse ponto social, onde eu estou praticamente um eremita, eu fico aqui preso na caverna e só saio em casos específicos, ou 10 eu tenho uma vida de segunda a segunda eu estou esbanjando aqui com pessoas, com encontros, com amigos, seria mais ou menos essa escala aí de 1 a 10, tá, pessoal? E Ana, ou se alguém quiser também me interromper aí para poder fazer algum comentário, dúvida, podem ficar à vontade, tá? É importante a gente fazer esse exercício, mais uma vez, a gente vai tirar uma conclusão com base nesses números, tá? Então, registrem esses números que já já vão ver o que eu vou fazer com eles. Quinto ponto, pessoal, renda. Quando eu falo renda, pessoal, é assim, o quanto hoje eu gero de renda se aquilo atende à minha demanda. E não há uma regra para isso, tá? Cada um vai ter uma necessidade, um ideal, e a renda tem a ver o seguinte, o mundo ele gira em torno do dinheiro, a gente para fazer coisas precisa de ter remuneração. Se eu estou plenamente satisfeito com a minha renda, por exemplo, não acrescentaria R$ 1 porque eu faço tudo que eu gostaria na minha vida, é 10. E se eu estou extremamente desapontado com o que eu recebo, porque eu fico limitado, muito limitado aos meus desejos, é 1. E mais uma vez, não existe uma regra para isso. Vai de que você entende ser o seu nível, patamar ali de renda, de lazer, de satisfação, de objetivos, de metas, tá? Não tem uma regra para isso aqui, ok? 1 a 10, nessa forma que eu coloquei. Beleza, pessoal? E por último, bens. Bens, pessoal, tem a ver com o que vocês já construíram até hoje. E isso pode ser desde uma bicicleta velha até uma longa lista de patrimônio de inventário. Não importa também. E também esse nível de satisfação vai muito em relação ao que você deseja, do tipo, olha, eu quero para os meus desejos muito mais do que eu tenho hoje. Esse pode ser a sua realidade. Se você está insatisfeito, né, você gostaria de ter muito mais, esse é o seu desejo interior, então o seu número vai estar mais próximo do 1 do que do 10. Se do tipo, não, eu tenho absolutamente tudo que eu gostaria de ter. Se eu acrescentar aqui um caderno a mais, eu já está acima da minha necessidade, do meu desejo, tá? Desejo, na verdade, não necessidade. Necessidade eu acho que fica bem abaixo disso, mas vamos falar de desejos, tá? 1 a 10 também. Beleza? Muito bem. Se vocês fizeram bem agora esse exercício, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Primeira coisa, multipliquem todos esses resultados, tá, pessoal? Multipliquem todos os resultados, os 6 resultados, tá? De 1 a 10 que vocês tiveram aqui. Multipliquem, peguem a calculadora ou o celular para vocês fazerem rapidamente essa conta, tá? Peguem aí rapidinho para a gente poder chegar aqui num denominador. Vocês já vão entender onde é que eu quero chegar com tudo isso, tá? Beleza? Todo mundo já conseguiu multiplicar aí? Pessoal, é o workshop isso, eu falei para vocês. Aqui é trabalho, é arregaçar a manga. Vai ter um payoff depois por conta desse trabalho todos aqui que vocês estão fazendo, tá? Agora que vocês multiplicaram, dividam esse resultado por 1.000. Bruno, Oi? o Enio, ele não entendeu. Você pode repetir, por gentileza? Ah, tá bom. Vamos lá. Vamos lá, Enio.
supomos que eu tive aqui meus resultados aqui, por exemplo, 5, 6, 4, 8, 7, 10, sei lá, qualquer número, tá? Eu estou falando o seguinte, vocês vão multiplicar todos esses números aqui, ó. Então, se eu pegar a calculadora e 1 vezes esse, vezes esse, vezes esse. Por isso que é bom fazer na calculadora, não é uma conta de somar. Ok, pessoal? Multipliquem todos eles. Vocês precisam de uma calculadora e hoje em dia o celular, todos eles têm algum tipo de calculadora. Então, multipliquem todos eles, aqui no final vai dar um resultado, tá? Quando vocês tiverem esse resultado aqui, vocês vão pegar e fazer essa segunda parte, que é n dividido por 1000. Isso aqui vai gerar um número final, um resultado. Isso daqui que eu estou buscando, pessoal. Que número é esse daqui? Ficou claro agora, pessoal? Alguém ainda está com alguma dúvida? Não? Beleza. Acho que é isso, né? Todo mundo tá acompanhando, né? Agora, com esse resultado que vocês chegaram aqui, eu vou fazer uma enquete para vocês responderem aí rapidinho para entender um pouco onde vocês estão posicionados. Tudo bem? Ana, solta a enquete, por favor, do resultado, para a gente poder ver como que está a turma. Vamos ver aqui como é que vocês estão se saindo até agora, tá? Dá mais uns segundinhos aqui, só para a gente poder ver o resultado. Vou dar um minutinho aí, só para vocês, para aqueles que ainda estão fazendo a conta. Quer dizer, faltou agora uns 20 segundos, tá? Rapidinho. Alguém mais vai votar? Posso seguir? Vamos lá, vamos lá. Mais 10 segundinhos. 5 segundos. Bora, pessoal, falta um pouquinho ainda, hein? Não, beleza. Eu acho que já dá para ter uma boa ideia, né? Estamos aí com uma... Bom, o resultado aqui que eu vejo, pessoal, a grande maioria, né, ficou ali entre 1 e 50 pontos. Aí ele teve algumas pessoas que ficaram entre 51 e 100, e 100, 101 e 500, e uma minoria muito pequena de 501 a 1000, tá? Deixa eu agora revelar uma coisa para vocês, que também isso o resultado desse meu achado. E isso também já consegui comprovar cientificamente que tem algum fundamento, tá? Deixa eu botar agora para vocês aqui. Vou apagar rapidinho, pessoal. Se vocês depois quiserem copiar ou rever, a gente vai disponibilizar a gravação, tá? Mas é só para poder dar continuidade aqui ao exercício. Então, vamos entender uma coisa. A partir desse número que vocês têm, esse número é onde vocês estão hoje, tá? Para o bem ou para o mal, essa é a realidade. Não dá para a gente mudar isso. Hoje, por enquanto, não dá para a gente fazer nada, tá? Então, vamos lá. Qual que é a verdade por trás disso tudo, desses números? A verdade é a seguinte. Aí que é o caso que talvez vocês fiquem um pouco decepcionados, né? Eu vejo isso, né? De 1 a 100 pontos é onde está 95% da população. Essa é a grande verdade. E eu estou falando isso em relação ao quê? Em relação à satisfação pessoal, profissional, econômica, social, espiritual acaba sendo um pouco afetado porque essas áreas elas desdobram para a sua espiritualidade, seja lá que você tenha. 95% ficam dentro dessa faixa de 1 a 100 pontos. Essa é a grande realidade. Se vocês foram honestos consigo mesmos,
1 a 100 pontos, vocês estão dentro de 95% da população, o que é médio, o que é normal, tá? Quando você se afasta disso, você tem outros indicadores, aí é que a coisa fica interessante. De 101 a 500, aí você entra numa faixa de 5%. Só que aí que é a coisa interessante. De 500 a 1.000 é 1%. Eu vi, lógico, tem pessoas que chegaram nesse nível aqui dentro desse exercício, né? E aí aqui podem ser duas coisas, tá? Aqui podem ser a pessoa está extremamente resolvida e ela, de fato, está na plenitude dela, ela atingiu todos os patamares desejáveis e não precisa mais mudar nada. Essa é uma possibilidade para quem está dentro desse bloco aqui. Ou pode ser, olha, o meu nível de exigência ou de desejo talvez esteja muito baixo. E aí, por conta disso, eu me satisfaço com o que eu tenho. Com o pouco que eu tenho já me atende. Uma coisa ou outra acontece dentro dessa faixa. A minha experiência, geralmente, é isso. A pessoa, às vezes, está tão desiludida com a vida, com as situações e circunstâncias, que o nível dela, quando ela coloca e chega nesse ponto, está tão lá embaixo que ela não vê alternativa para... Então, ela já se acostumou com aquilo. Isso é triste, é trágico, talvez essa seja uma palavra mais correta, porque você já não tem, talvez, tanta disposição. Ou pode ser o contrário, também pode ser aquilo que eu comentei, a pessoa já está num ápice e como é que eu posso melhorar ainda mais? Aí talvez até seja difícil a gente ajudar, sendo esse caso, tá? E existe também uma outra faixa que fica dentro desses 100 e 500 aqui, que pode ser um mesclado dos dois, mas se for em termos de satisfação, ok. Mas por que eu estou falando de tudo isso, pessoal? O programa que a gente está falando aqui, o meu objetivo, seja lá o número de pontuação que você tirou aqui dentro das esferas que a gente está falando, sua satisfação física, suas relações pessoais e seu dinheiro na conta, o número que eu espero chegar ao final disso, é o que a gente tem em relação de média, é de 700 a 1.000 pontos. Isso é o que a gente coloca como objetivo ao final do programa. A gente encerra passando por tudo que a gente ainda vai abordar, colocar em prática. Isso não é de uma hora para outra. Não adianta milagre, vou sair daqui amanhã já. Não, não é assim que funciona. Não adianta você pegar e ir para um terreno, jogar um monte de semente, amanhã trazer uma cesta e deixa eu colher as maçãs aqui. Não funciona isso. Nenhum lugar tem esse tipo de, digamos, de resultado. Se vocês já ouviram falar esse tipo de coisa, ou o cara está querendo te enganar, ou ele não está te contando a história toda. Mas, aqui em linhas gerais, esse é o nosso grande objetivo ao final desse programa. 700 a 1.000 pontos, seja lá o que vocês tiveram de resultado dentro dessas esferas aqui. E, é claro, tudo a partir de trabalho. Trabalho é esse, pessoal. É agora que entra a parte interessante. Vamos começar, então, a explorar aqui os detalhes da coisa. Vou apagar aqui rapidinho. Primeira coisa, pessoal, quando eu falo de mudança, as pessoas sabem muito sobre isso, mas no fundo elas não colocam em prática. A gente fala sobre mudança e a gente sabe que precisa mudar, mas a gente normalmente não faz nada para isso acontecer. E eu falo com propriedade porque até os 20 e poucos anos eu queria chegar nesse outro patamar. Eu queria atingir o meu ápice de produtividade. Eu não tinha problema em me dedicar ao trabalho. Mas eu não tinha resultado só isso, só colocando a mão na massa, só executando mais coisas. E eu comecei a perceber que não era isso. E eu começava a colocar a culpa em outras coisas. Eu começava a culpar, por exemplo, o mercado de trabalho, que era muito difícil, muito competitivo.
Eu começava a culpar, por exemplo, a empresa que eu trabalhava, que era limitada, a política da empresa. Eu começava a culpar os parentes, os amigos, amigos negativos que não me davam apoio para nada, parentes ali cínicos que às vezes remava contra a maré. Começava a colocar culpa na economia, no governo. Ah, não, porque está a esquerda no governo. Ah, não, porque está a direita no governo. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado nisso. Até que eu ouvi uma frase de um mentor que mudou completamente essa minha percepção. Ele dizia assim: se você quer mudar as coisas, mude a você primeiro. E eu acho que a gente já está cansado de ouvir isso. Mas é a maior verdade. E o primeiro passo para isso é parar de dar duro no trabalho e começar a dar duro mais em si mesmo. Essa foi a grande sacada. Você entender que o trabalho ele vai te permitir ganhar a vida, mas dar duro em você faz com que você ganhe fortunas, faz com que você atinja patamares que você nunca antes sonhou. E foi isso que eu comecei a fazer quando eu percebi, quando começou nesse livro As Leis do Sucesso lá do Napoleon Hill, e eu comecei a pegar outras ideias, e comecei a colocar em prática, comecei a me preocupar mais comigo do que com o trabalho em si. Eu fazia bem o meu trabalho, mas o grande segredo do sucesso não é você fazer bem coisas extraordinárias, é você fazer coisas extraordinariamente bens, coisas comuns. Não são coisas fantásticas, são coisas comuns, extraordinariamente bem. Essa é a grande sacada de tudo isso. E aí eu percebi que eu precisava direcionar esse meu foco. Tá bom, o que eu preciso fazer então extraordinariamente bem? E aí onde veio essa ideia das 3 esferas que eu vou começar compartilhando com vocês. Primeira coisa que vocês precisam fazer extraordinariamente bem. Físico. Vou botar aqui como... Por que físico, pessoal? E físico tem 2 aspectos, basicamente, tá? Físico eu estou olhando pelo aspecto de aparência e de saúde. E por que ele é tão importante? Bom, primeiro porque para a gente estar aqui fazendo as nossas coisas, a gente tem que estar bem saudável, a gente tem que estar bem fisicamente. Eu não estou falando apenas de aparência, mas também de vigor, de desejo. O que adianta você ter um desejo absurdo em conseguir, em ganhar a vida, em fazer as coisas acontecerem, se você não consegue sair da cama? Esses pontos é que começam a fazer diferença. Eu conheci uma vez uma pessoa que tinha um aras. O cara era fascinado com cavalos. Ele tratava o cavalo melhor do que provavelmente ele tratava os filhos. Mas você tinha que ver o tamanho do sujeito. Se ele subisse um lance de escada, ele estava com um palmo de língua para fora. Mas os cavalos, eles corriam como o vento. O cara não conseguia subir 10 degraus sem estar colocando a mão na coluna e fazendo todo aquele esforço. Mas por que isso? Porque ele talvez não esteja se preocupando com esse aspecto. Então, quando eu falo sobre aparência e saúde, aparência por quê? Bom, as pessoas, querendo ou não, elas te julgam pela aparência. Ponto. Ah, mas as pessoas não deveriam fazer isso. Eu vou te dar uma dica. Elas fazem. Elas vão fazer independente do que você pensa ou não. É lógico que depois você conhecendo alguém, a aparência ela fica secundária e você entende o que está por trás. Mas é a primeira coisa que te apresenta. Então a aparência ela precisa ser algo trabalhado. Seu reflexo exterior tem que ser algo absolutamente idêntico ao seu interior. E para isso você tem que começar a olhar o que eu tenho que mudar aqui em termos de aparência, em termos de físico e saúde. Por que a saúde também é um pilar? Nosso cérebro, que controla tudo isso, ele precisa de um sistema de suporte.
algo que faça a gente ter vida, vigor. Se eu não coloco, por exemplo, a minha saúde num eixo em que eu tenha vitalidade para acordar de manhã cedo, para fazer o trabalho que tem que ser feito, eu não vou durar muito tempo. Eu posso ter todo o interesse do mundo, mas a minha saúde, ela, lógico, estou chovendo no molhado, ela tem que estar em primeiro lugar. Como fazer e o que as pessoas falham para tratar desses dois aspectos? 3 coisas básicas. Se você quiser começar a resolver isso, eu estou falando ainda só do o quê, eu não estou falando do como, tá bom? Mas a gente vai falar do quê aqui. 3 coisas básicas para poder resolver a sua parte física. Primeira delas, sono. Sono, vocês já com certeza ouviram várias coisas a respeito, mas tem um aspecto na evolução interessante sobre isso aqui. Foi constatado que os seres animais, de forma geral, todos eles, desde a antiguidade, do período Cretáceo, pré-histórico, eles têm algum tipo de relação com o sono, o que significa que deve ser algo importante e, para nós, seres humanos, fundamental. Nosso sono, aí é mais uma curiosidade, né, do como seres humanos, ele tem 2 tipos. E eu sou amador nesse tema, tá, pessoal? Não sou nenhum especialista, mas vou compartilhar apenas alguns fatos interessantes aqui para vocês entenderem um pouco mais por que o sono é tão importante. Tem 2 tipos de sono, basicamente. Quando a gente dorme, a gente tem 2 tipos de ciclos que acontecem, o REM e o não REM, que REM é uma sigla, né? Rapid Eye Movement, mas em linhas gerais, eles processam coisas diferentes aqui. Aqui eu não vou entrar no detalhe, mas está desde regulação de sistema imunológico, processar as atividades e coisas que a gente fez durante o dia e extrair o melhor daquilo, levar esse conteúdo para uma memória de longo prazo, várias outras atividades, como, por exemplo, experiências negativas que a gente teve, ele tentar dar uma arredondada nas arestas ali, naqueles incômodos. Você provavelmente já percebeu que no dia seguinte, aquela coisa terrível que aconteceu ontem, você não tem tanta relevância. Tudo isso porque isso é feito durante o seu sono, assim como vários outros processos que acontecem. Então, o sono, ele é fundamental e geralmente negligenciado. Vocês já provavelmente ouviram falar dessa história de 8 horas por dia. Qual que é o ideal aqui, pessoal? 7 a 9 horas. Isso tem uma margem dependendo da genética da pessoa. Alguns se adequam bem com 7 horas por dia, outros 9 horas, mas um fato, ele é o mesmo para todos. Aqueles que dormem 6 horas ou menos por dia, no longo prazo, 100% dos casos tem algum problema ou algum efeito colateral de debilidade, seja uma chance maior a ataque cardíaco, a diabetes, a retenção de conhecimento na memória, a problemas crônicos que você pode ter na saúde, início, propensão de Alzheimer, depressão e várias outras coisas. E é curioso como a gente não sabe disso, mas às vezes se acostuma tanto a dormir pouco e acha que o meu corpo já está habituado. Não existe, já foi comprovado cientificamente. Se você dorme menos de 6 horas por dia, no longo prazo você vai ter algum problema sério. E aí você provavelmente também não vai saber que aquele problema foi por conta da falta de sono, da privação dele. Olha um fato curioso, tá? Só para vocês entenderem. Todo ano é feito um estudo envolvendo 1,6 bilhões de pessoas em 70 países sobre sono. Eles avaliam 2 momentos do ano. Num momento, eles pegam quando começa o horário de verão, onde você perde 1 hora de sono. Olha que coisa fantástica. Pegando essa massa de pessoas, tá? Só o fato de você ser privado de 1 hora de sono aumenta em 25% a taxa de ataques cardíacos. Dá para acreditar nisso? Você perder 1 hora de sono e já aumentar em 25% a chance de você ter um ataque cardíaco?
E a coisa curiosa é que quando você ganha essa 1 hora de sono, eu estou falando em relação à média, tá? Você diminui em 24%. Então, em um você ganha e no outro você perde simplesmente porque você aumentou a quantidade de horas dormidas. E lógico, aqui tem uma série de outros detalhes por trás sobre qualidade de sono. Tem várias coisas que são feitas de forma errada pela maioria de pessoas. Por exemplo, ter acesso a luzes fortes à noite, próximo da hora de dormir. Aquilo afeta a sua secreção de melatonina, por exemplo, e vários outros detalhes que eu não quero entrar muito nesse viés, mas esse é um dos fatores que afetam diretamente a sua parte física. Próximo fator, pessoal, alimentação. Qual é o problema com esse critério de alimentação? O problema é o seguinte, todo mundo já está cansado de saber, né? Nosso problema de sobrepeso, de baixa qualidade de saúde, né? Ele vem muito do que a gente come, do que a gente consome. Mas por que que isso acontece? Então, vou dar só um insight breve para vocês. Isso também vem do aspecto evolucionário. Se a gente pega milhares de anos atrás, esse daqui é um ponto crítico. O nosso corpo, ele foi projetado para conseguir acumular o máximo de caloria possível, de estoque, de combustível. Para quê? Para te manter vivo. Era uma questão de sobrevivência. Então, por esse motivo, há milhares de anos atrás, no ambiente hostil, qualquer coisa que a gente achasse para comer estava valendo. E o estoque interno era necessário. Só que os tempos mudaram. A gente não está mais nessa fase de escassez de alimento. Vai na padaria e se enche de sonhos, se quiser, ou de rosquinha. Antigamente, eu tinha que pegar um arco e flecha e ir para o meio de uma mata, um machado, qualquer coisa. Essa é a diferença básica. E o detalhe é o seguinte: os tempos mudaram, mas o nosso corpo não. Ele continuou ainda adaptado para aquela realidade que existia e que já não tem mais. Então, qual que é a grande sacada em relação à alimentação, pessoal? É criação de hábitos, rotinas. É a gente não precisar pensar se eu devo ou não comer determinado alimento. Porque se você pensa, aí você dá chance para o seu reativo sobrepor o racional e ele pegar aquilo que vai te satisfazer mais. E essa é uma batalha perdida, sempre, quer dizer, não sempre. No final do dia tem uma chance muito maior, no início do dia tem uma chance maior, tem uma chance menor de perder, mas no final do dia a chance é grande de perder. Por que que eu digo isso? Para você controlar a alimentação, se você não estabelece uma rotina, você precisa criar, então, você precisa utilizar a sua força de vontade. E isso é um estoque de energia extremamente limitado. É uma energia mental que toda vez que você exerce autocontrole, você consome daquilo. Então você não tem muito para você utilizar de forma infinita ou indefinida, tá? Então, qual que é o grande problema? Quando eu chego no final do dia, essa minha força de vontade já está esgotada. E é por isso, explica, por exemplo, por que que vocês começam bem um regime de manhã e no final do dia vocês já não conseguem manter aquela disciplina. Porque essa força de vontade ela foi esgotada ao longo do dia com várias outras coisas na sua cabeça. Decisões de tudo quanto é tipo, raciocínios que você precisou fazer. É a mesma fonte de energia. E ela só vai ser restaurada novamente quando você dormir. Esse é o grande problema. Então, aqui o segredo é hábito, rotina. E por último, o que que a gente precisa fazer? Exercício. Exercício também, não quero chover no molhado. Todo mundo já sabe disso. E mais uma vez, por que que é tão difícil ter uma rotina aqui? Ter isso daqui em prática? Também pelo mesmo motivo da nossa evolução. Aqui é uma forma da gente aumentar o estoque de caloria. E aqui é uma forma de diminuir. O seu
reativo, a sua parte, digamos, que controla as suas ações, aquela parte irracional que você tem, ele vai sempre olhar de uma maneira mecânica, querendo o quê? Coisas altamente calóricas, e é por isso que você vai estar mais atraído, por exemplo, por um bombom e não tanto por uma alface, e ele vai querer economizar energia. Então, aqui eu vou querer ficar sentadão no sofá, porque eu sei que isso exige uma manutenção menor para o meu corpo. Mais uma vez, se você deixar isso a caso da decisão, você vai perder todas as vezes. Eu vou te dar um pequeno exemplo, um breve exemplo, tá? Digamos que você é um cara sedentário, estou começando agora, vou começar aqui a academia, 2024, meta, beleza. Aí, olha como é que a coisa funciona. Eu vou programar de ir na academia quando eu chegar do trabalho. Então, botei lá minha mochila, preparei as coisas. Primeira semana tudo bem, todos os dias. Segunda semana ok. Terceira semana surgiu um imprevisto aqui na quinta-feira. Eu já vou ter que ficar a mais aqui no trabalho 1 hora, meia hora, não importa. Aí, o que acontece? Aquele horário que você estava acostumado a chegar para fazer atividade já mudou. Mudou o cenário. Agora, peraí, antes eu tinha uma rotina que era o quê? Eu chego, essa hora eu saio, eu entro no carro, eu pego o metrô, o ônibus, vou andando, não importa. Cheguei aqui, a academia tem essas pessoas, eu vou, troco de roupa. Tudo isso, o teu cérebro, ele cria padrões para facilitar esse processo. Só que chegou num determinado momento, nesse dia específico, você mudou o padrão. Por quê? Uma série de fatores imprevistos da vida. A gente vai ter que conviver com eles. E aí, e agora? Aí você vai ter que tomar uma decisão de vou ou não vou. Talvez até se você estiver muito motivado, não, eu vou e tudo mais, ok. Só que no longo prazo, essa motivação ela cai. E por que que ela cai? Eu vou te dar uma outra explicação breve aqui. Ela cai porque ela está esperando um resultado com esse cara aqui, ó. Eu entrei na academia para perder, sei lá, vamos dizer que eu vou perder aqui 10 quilos. Comecei primeira semana, subo na balança, nem 1 grama por enquanto. Segunda semana, perdi 200 gramas, meio quilo. Terceira semana, 1 quilo, 2. Está longe disso daqui. Como que vai ser a motivação do seu cérebro, da sua parte reativa que controla as suas ações, para, numa hora dessa de indecisão, do tipo, vou ou não vou, falar, cara, eu vou porque eu estou próximo da minha meta. Não vai acontecer. Essa que é a grande verdade. Você pode se esforçar aqui, vai precisar de uma dedicação extrema, o resultado é lá no longo prazo e qualquer variação você já vai desistir. Então, existem técnicas para fazer isso que eu estou mostrando aqui para vocês ser colocado em prática. Aí é onde entra o tal do como. Por enquanto, eu só estou falando do o que, pessoal. Não se prenda ainda nos detalhes, porque a gente vai ter muito conteúdo ainda para seguir, tá? Então, resumo, pessoal, do físico. O que eu preciso para trabalhar essa área? Sono regular, 7, 9 horas, alimentação e exercício. Zero novidade para vocês. O que vai ser novidade é o como isso daqui vai ter que ser feito. Isso não vai ser agora. Calma que a gente vai chegar lá ainda. Por enquanto, eu quero só alinhar o conceito e ter certeza que vocês estão entendendo e acompanhando tudo o que tem que ser feito, tá? Vamos para a próxima esfera. Se eu resolvo essa minha esfera física, eu tenho vitalidade. Eu agora tenho um sistema interno de suporte que ele está a mil para fazer os meus desejos, os meus planos acontecerem. Então, por isso que ele tem essa prioridade, digamos, em termos de ação, tá? Próxima esfera. E antes de eu mover, Ana, algum comentário, algum ponto aí que você queira compartilhar, algum detalhe? Posso seguir? Pessoal, algum detalhe, algum ponto que vocês queiram colocar? Tá tudo certo, Bruno. O pessoal tá dando até dica aqui de como organizar a alimentação. Fazendo tudo no Bacana. final de semana, para durante a Legal. semana ter uma alimentação legal. Então, vamos lá, pessoal. Próxima esfera. E essas 3 esferas, vocês vão entender, uma está relacionada com a outra.
Eu chamo essa esfera de pessoal, tá? E vamos entender o porquê. Mas antes de eu explicar o porquê, eu quero ver se alguém sabe, e aí eu quero que vocês escrevam no site, qual que é a relação, podemos dizer, o que que esses animais têm em comum. Eu vou colocar para vocês, tá? Rinoceronte, coala, leopardo, urso e o bicho preguiça. O que que vocês acham, pessoal? O que que esses 5 animais que eu acabei de falar têm em comum? Vou falar novamente, tá? Rinoceronte, leopardo, urso, coala e bicho preguiça. Alguém consegue chutar? Além de serem mamíferos, terem 2 olhos, 4 patas, vamos tirar essa parte daí do, da nossa lista, mas além disso, vocês conseguem identificar o que que eles têm em comum? Vida em conjunto, já me está colocando ali, selvagem, legal, selvagem, beleza. Selvagem também é uma boa, mas vamos também excluir isso daí. Não é essa, né, a resposta que eu estou querendo. Aí é que vem uma curiosidade. Esses animais que eu falei, eles são alguns, na verdade, dos animais que não são sociáveis. Eles são acostumados a viver sozinhos. Você não vai ver esses animais, por exemplo, frequentando bandos. E eles são totalmente diferentes de nós, seres humanos, aqui, no aspecto comunidade, social. Mais uma coisa também relacionada à evolução. Onde surgiu tudo isso? Milhares de anos atrás, a gente pode até ter uma boa ferramenta aqui em cima do pescoço. Porém, a nossa capacidade física fica bem aquém quando se trata de animal selvagem. Os grandes predadores, a gente está na base da cadeia alimentar. Então, para a gente sobreviver, a gente só conseguia fazer isso em equipe, em conjunto. Mais uma vez, esse aspecto evolucionário do ser humano permitiu que a gente fosse animais sociáveis. Só que aí entra uma coisa extremamente sensível e complexa nesse viés todo, chamado emoções. Emoções, pessoal, é o que diferencia a gente, nosso sistema de controle emocional, ele é o mais complexo já feito aqui nesse planeta. E por que que eu estou falando isso? Tem um propósito da gente ter emoções. Emoções têm uma ligação direta com a nossa vida social, mas ela também tem uma função. Ela é um programa de resposta. As coisas acontecem à nossa volta e você está 24 horas inclusive quando você está dormindo, 24 horas, reagindo a situações de alguma maneira, seja aquilo te desapontando, te deixando feliz, triste, te deixando surpreso, com medo. Existe um conjunto de respostas que você precisa de acordo com o cenário que está sendo montado, e ele é 100% automático. Então, as emoções elas trazem complexidade para a nossa vida social, porque quando você lida com uma outra pessoa, ela também tem essa complexidade e essas emoções elas são montadas a partir da própria experiência. Aí é que vem um detalhe importante. Por mais que ela venha com várias coisas de fábrica, a gente chegue aqui sabendo o que é felicidade, tristeza, surpresa, medo, raiva, etc., você também precisa montar algumas variações daquilo de acordo com o que você viveu. Então, essas emoções que são programas instintivos, que já vêm de fábrica, com o tempo, elas criam um pano de fundo, pessoal, para facilitar esse nosso processo de reação. E qual que é o nome desse pano de fundo, pessoal? Que muita gente usa de forma errada o termo, e eu quero esclarecer aqui. Enquanto as emoções elas já vêm de fábrica e são os instintos para reagir dependendo da situação, conforme as nossas experiências passam, algo vai sendo construindo aqui para quê? Para facilitar essa minha reação. E cada um tem o seu. Que nome é esse? Alguém se arrisca a colocar aí? Coloca no chat. Vamos ver se alguém sabe. O que é esse conjunto, digamos, de respostas
criadas a partir da própria experiência das emoções. Alguém sabe? Personalidade, Cauê está colocando, não é, Cauê, boa tentativa, mas não é personalidade. Personalidade tem um outro aspecto. Comportamento também não, Emerson. Que mais, pessoal? Também não é comportamento. Paradigmas, boa tentativa também não é, Damião. Mais alguém, pessoal? Vou revelar, então. Tá? Posso revelar? Aí. Edna colocou aqui e matou a charada. Sentimentos. Isso sim é criado a partir das experiências com essas emoções e é um conjunto, ele é dinâmico. Isso aqui é pontual. Tive aqui, e são 7, basicamente, emoções que a gente tem. Isso aqui tem uma infinidade, 7 primárias, lógico, a gente tem algumas secundárias, mas aqui tem uma infinidade de sentimentos. Amor é uma delas, por exemplo. Tá? Felicidade é uma emoção. Amor é um sentimento. E para cada uma a gente também tem essas particularidades. Por que eu estou falando tudo isso? Na década de 90 começou um estudo acerca dessa área, chamado inteligência emocional. Com certeza vocês também já ouviram falar, alguns muito familiarizados, outros nem tanto, mas por que surgiu esse estudo tão aprofundado? Porque nós somos seres à base de relacionamento, nós vivemos à base de relacionamento. E se eu não souber lidar com essas emoções e sentimentos adequadamente, eu sempre vou ter problema. Problema tanto pessoal quanto profissional. Então, muitas coisas talvez que vocês podem ter deixado passar de oportunidade, às vezes foi uma falta de habilidade com essa área daqui. E eu vejo duas coisas basicamente. Eu já falei uma, que podem alavancar e muito a nossa capacidade e competência no aspecto pessoal. Deixa eu botar aqui, pessoal. Duas coisas, basicamente. Primeiro, habilidades, que é o que eu estava comentando agora aqui com vocês. A habilidade está em você entender como funciona, primeiro, esse comportamento humano em relação às emoções e sentimentos das outras pessoas e saber como reagir àquilo de maneira que não represente o que você gostaria de fazer, mas o que aquela pessoa precisa receber para agir a favor do seu objetivo. Essa é a grande sacada da inteligência emocional. E já é conhecido que os grandes líderes, as pessoas de maior, digamos, que chegaram até os altos níveis hierárquicos de empresas, eles têm uma capacidade muito maior, chegaram até lá com um coeficiente emocional muito maior do que o famoso QI. Vocês também talvez já devem saber que o QI, ele talvez faça você passar num psicotécnico, mas o que é que vai fazer você subir até o último piso, lá, o último degrau da cadeia. Essa que é a grande ideia, tá? Então, habilidade, saber criar uma inteligência emocional, desenvolver, e aí que entra um ponto interessante em relação a isso. O QI, ele é fixo. A pessoa, ela nasce com um QI, ela pode torná-lo ágil, mas ele é fixo. Esse cara é expansivo. Essa que é a grande expansivo. Essa que é a grande sacada do que é em relação ao QI. Ele é como um músculo que você desenvolve todos os dias treinando, colocando alguns exercícios em prática, você consegue melhorar a sua capacidade de comportamento, de relação. Então, aquela ideia do tipo, mas eu tenho um temperamento assim assado. Não existe isso. Mesmo, por mais que você tenha um temperamento difícil de se lidar, existem 4 basicamente, você consegue trabalhar essa competência e modular a sua resposta. Então, essa é a grande sacada. Mais uma vez, estou falando o que, não falamos ainda do como, ok? Vamos chegar lá. E, além das habilidades, você precisa ter rotina. O que a rotina tem a ver com isso, pessoal? Bom, no mundo que a gente está hoje,
Isso daqui está cada vez mais difícil. Isso aqui é uma coisa curiosa. Quando eu falo de rotina social, significa a gente, numa regularidade, estabelecer encontros e momentos em que eu vou estar passando com os meus entes queridos. É isso que eu quero falar sobre rotina. 40 anos atrás, quando você não tinha e-mails, grupos de WhatsApp, mecanismos digitais, existia mais rotinas de encontro do que a gente tem hoje. Qual que é a explicação disso, pessoal? A explicação é a seguinte: a coisa evoluiu tanto em termos de recurso, o nosso cérebro hoje não é preparado para dar conta de todos os estímulos que a gente recebe de todas as partes. Estímulos de mensagens, de WhatsApp, de Teams, de Messenger, de e-mail, de pop-up na tela do celular, do computador, de notificação, de rede social, de tudo. Nós não temos capacidade cognitiva para processar isso de uma forma regular e falar, olha, isso daqui é importante, isso daqui não é importante. Nosso cérebro ele vai enxergando aquilo de uma forma aleatória. Se você não estabelecer uma rotina para isso, o que vai acontecer é o seguinte: caramba, eu tenho aquele grupo lá da faculdade há anos, ou do segundo grau, não importa, queria reencontrar meus amigos, queria ver esse pessoal de novo, e aí você, não, vamos marcar e tal data, não dá, e aquela coisa vai sendo enrolada, outros estímulos vão acontecendo, daqui a pouco ficou só uma breve lembrança daqueles encontros, nunca foi feito nada e você deixou passar. Então, o segredo é, mesmo tendo esse monte de estímulos, a gente estabelecer rotinas. E também não vou falar para vocês o como fazer isso hoje. Tá? A gente está, por enquanto, estabelecendo aqui o que tem que ser feito. Eu estou mostrando para você para ver se faz sentido. Não é nenhuma novidade para ninguém. Muito daquilo que a gente está discutindo, vocês já sabiam, tá? Se eu fizer rotinas dentro da minha área de atuação e desenvolver minhas habilidades, eu posso falar com propriedade que eu tenho o meu ciclo, a minha esfera pessoal desenvolvida. Vamos falar agora da última e não menos importante, que é a financeira. Pessoal, tudo bem até aí? Ô, Bruno, posso te interromper um pouquinho? Claro. O Atos ele colocou no chat um aplicativo que ajuda você a tirar os estímulos visuais do celular. Então, para quem Bacana. tem um pouquinho de dificuldade aí, como eu, vale a pena. Boa, boa. Quem que compartilhou? O Falcão, Atos Falcão. Legal, Atos. Bacana, Atos. Bacana. Boa. Você já estava já mostrando um pouco do como. Legal, te agradeço. E vão fazendo sempre isso, tá, pessoal? É sempre bom a gente estar trocando essas ideias aí até a gente chegar no nosso objetivo final. Bom, a última esfera que eu quero passar com vocês aqui rapidamente é sobre grana, dinheiro. Mas antes, deixa eu colocar para vocês uma enquete agora, só para a gente poder entender como que é essa relação hoje para vocês. Ô, Ana, roda, por favor, a enquete sobre renda. Eu vou fazer uma pergunta simples, é de como hoje vocês recebem, como hoje vocês são pagos. Coloca na tela aí, por favor, para o pessoal responder. Vamos ver como é que está a turma. Podem responder aí, pessoal. São basicamente duas opções, tem uma terceira ali que nem uma das anteriores, mas podem colocar aí, só para a gente poder entender, tá? Vamos ver, vou botar uns segundinhos aí para vocês poderem responder. Beleza? Legal. Boa. Acho que já tá bom, já? Ver 40 segundos. É.
Beleza. Bom, praticamente aqui todo mundo respondeu por mês. Tem alguns que colocaram por hora, nenhuma das anteriores. A grande verdade aqui, pessoal, é que nenhuma das anteriores, independente de onde você trabalha, é a mais correta. E por que isso? Isso é uma confusão comum. Você não é pago pelo seu tempo de ocupação. E eu, lógico, isso é provocativo, eu sei que ele induz ao erro, tudo bem, eu quis fazer de propósito para vocês entenderem onde eu quero chegar, mas você é pago pelo valor que você entrega. Ponto. É assim que funciona o mercado. Eu não poderia colocar de uma outra forma mais fácil. Você é pago pelo valor que você leva ao mercado. Uma frase define bem o quanto hoje você recebe. E como que funciona essa dinâmica, pessoal? O que que representa? É lógico que você precisa de tempo para gerar valor, mas você não é pago por ele, você é pago pelo valor que você gerou. Algumas pessoas falam, ah, não, mas eu recebo 3 mil reais por mês. Não, desculpa, você não recebe 3 mil reais por mês. Você recebe pelo que você entrega e aquela entrega é produzida durante um mês. Mas se fosse 3 mil reais por mês, você ficava sentado em casa simplesmente recebendo salário. Não é assim que funciona. Então, vamos entender como que é essa cadeia, na prática, ela acontece. Se a gente considerar o mercado aqui de trabalho nacional, a gente está falando de um salário mínimo que está em quanto? 320, não é isso? Isso aqui é a base, ou seja, se eu for ser regido ali pela CLT, em tese, esse é o mínimo que eu tenho que receber. E isso daqui, ele vai aumentando e continua até patamares de 120 milhões ano, 120 milhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, na década de 90, o CEO da Coca-Cola já recebia 55 milhões de dólares ano. Então, você tem uma baita de uma escada aqui, que você pode sair desses 1.320 e 120 milhões de dólares ano. Tem pessoas hoje, CEOs de algumas instituições financeiras que recebem isso. A pergunta que eu faço é, o que faz uma pessoa receber 120 milhões de reais ano? Ou, perdão, de dólares. O que faz essa pessoa receber? Já parou para pensar nisso? Simples, essa pessoa ela gera, por exemplo, 2 bilhões de dólares ano lucro, por exemplo, de resultado. Eu não teria problema nenhum de pagar 120 bilhões para uma pessoa que vai fazer eu gerar 2 bi, por exemplo, de resultado. Ao passo que também eu tenho pessoas recebendo 1.320 reais. Qual que é a conclusão que a gente chega também para uma pessoa recebendo 1.320 reais? Essa pessoa, ela não leva valor relevante para o mercado. Vejam bem, pessoal, essa pessoa, ela pode ser uma pessoa valiosa para a família, ela pode ser uma pessoa valiosa para a comunidade, para a igreja, para os amigos, para o grupo de encontro, para qualquer local. Para o mercado, essa pessoa não tem valor. Essa que é a verdade. E aí tem muita discussão sobre isso. O salário mínimo devia aumentar, ele devia ser 2 mil reais, 3 mil reais, 5 mil reais, 1.500, não importa. Essa é uma discussão interessante que é importante se você pensa em ficar aqui, nesse patamar. Se essa for a sua ideia, realmente o quanto você recebe aqui no início vai ser muito importante. Porém, como eu falei, isso aqui é uma escada, pessoal, não é uma cama que você deita. Ela é uma escada que você sobe e o céu é o limite. Como que eu faço, digamos que eu recebesse esse valor mínimo aqui, para aumentar o valor esse valor, o quanto eu recebo? Tem algumas alternativas, 4 basicamente. Primeira alternativa, para aumentar isso, eu recebo R$ 1.320, por força de lei. O presidente decreta lá, sanciona um novo salário mínimo, e ele fala que agora o salário mínimo custa o salário passa a valer R$ 1.500. É uma opção válida.
Se de repente eu quiser esperar que isso aconteça, sabe-se lá quando isso vai acontecer. Se vocês quiserem, também é uma alternativa. Outra maneira que eu posso fazer para também aumentar esse valor, caso eu receba R$ 1.320, pela empresa. Ou seja, a empresa agora decidiu aumentar o quanto ela paga para mim para R$ 1.500. Digamos que ela achou que meu trabalho agora mudou e tem algumas formas de você fazer isso. Você vai começar fazer algumas horas extras, começar a se aperfeiçoar lá dentro, passar talvez por algumas revisões de período, de performance, aqueles programas de desenvolvimento. Se você não deixar a coisa perder, dependendo ali se tem ou não orçamento, a empresa pode aumentar o seu valor. É uma alternativa também válida. Tem uma terceira alternativa que, caso você não queira esperar esse ciclo da empresa, que é por demanda. O que é por demanda, pessoal? Por demanda significa, olha, eu agora só trabalho por R$ 1.500. É um movimento. É válido? Lógico, bem válido. Porém, eu não recomendo se você estiver sozinho. É interessante você fazer esse movimento com uma massa de outras pessoas também querendo esse mesmo resultado. E eu tenho um outro detalhe: você também nunca vai ficar rico só fazendo por demanda, a famosa greve. Mas é válido. Quarta opção, pessoal, por valor. Eu começo agora a explorar as minhas habilidades. A empresa, por exemplo, começa a oferecer alternativa para eu fazer horas extras. Eu vou fazer hora extra? É uma opção válida? Vai aumentar minha renda? Vai. Porém, se você fizer hora extra, digamos que você receba R$ 50 por hora. Se você começar a fazer muitas horas extras, esse valor de R$ 50 por hora vai aumentar? Porque esse é que é o grande ponto essa é a grande sacada que ninguém percebe. Se você se dedicar mais ao trabalho lá, você aumenta o valor da sua entrega, vai aumentar a sua renda no final do mês, porque horas extras, lógico, você está dedicando mais tempo ali entregando, ok, mas o quanto de valor, de fato, você está aumentando na sua entrega? Se eu recebia 50, você vai passar, por exemplo, a receber 55? Estão me ouvindo, pessoal? Estamos sim, Bruno, tá tudo certo. Tá, porque aqui minha tela ficou preta, mas acho que é porque caiu aqui a minha conexão aqui com a TV. Beleza, vocês estão me vendo bem, né? Não estou enxergando vocês aqui na tela, mas vou dar continuidade, qualquer coisa vocês me falam, tá? Então vamos lá. Vocês já ouviram alguma empresa que fala que, olha, a política aqui é o seguinte: se você faz mais de 100 horas extras por mês, o seu valor aumenta de 50 para R$ 55. Você já ouviu alguma política dessa? Você nunca vai ouvir, porque ali você está dando mais duro no trabalho. Agora, e se ao invés disso, eu dedicar esse tempo, e tudo bem, ele não vai me render mais remuneração absoluta no final do mês, mas se eu dedicar esse meu tempo que eu faria horas extras para fazer talvez participar de um seminário, de uma formação, para ler um livro, para adquirir uma nova habilidade, uma nova língua, um conhecimento que eu não tinha. Tudo certo aí, né, pessoal? Vocês estão me vendo? Agora eu acho que voltou. Isso. Tudo certo, Bruno, pode continuar. Tá. Então, essa que é a ideia que eu estou querendo passar para vocês. Vocês podem, ao invés de se dedicar aqui, se matando no trabalho, arregaçando as mangas e tudo bem, não é que vocês têm que ser preguiçosos e desleixados, não é isso que eu estou incentivando, mas eu estou falando o seguinte: o foco nosso não deve ser no trabalho em si, executando coisas, deve ser na gente se tornando mais valioso para a cadeia. Pergunta: se eu consigo, por exemplo, adquirir agora aqui que eu estava na base, se eu acrescento, por exemplo, um inglês, se eu acrescento um curso de MS Office, de Project, um curso de AutoCAD ou qualquer outra coisa, chego para o meu chefe, agora
eu tenho condição de fazer também essas tarefas. Vocês acham que eu consigo, por exemplo, aumentar esse valor daqui? Quem acha que sim, pessoal? Se eu dedicar esse meu tempo fazendo isso. Sim. Legal. Eles estão ativos. É só para dar uma acordada para ver se... Vocês podem usar também as interações aí, tá, pessoal? O joinha e tudo mais, para poder ver se vocês estão me acompanhando. Eu consigo aumentar, pergunta, em 2 vezes, por exemplo, esse valor passando a receber, por exemplo, R$ 2.600? Quem acha que sim? Beleza? Legal. Pergunta. Começo a adquirir outras habilidades. Eu vou colocando agora, por exemplo, uma formação, uma MBA, eu passo a ter um curso de gestão, entendo um pouco mais como funciona psicologia humana, tenho uma capacidade de organizar e liderar equipes. Consigo aumentar isso, por exemplo, em 5 vezes, pessoal, e passar a receber, por exemplo, sei lá, esse valor em 5 vezes, passar a receber, por exemplo, R$ 10.000? É possível, pessoal? É possível fazer isso ou não? O que vocês acham? Beleza, todo mundo está dando ok aí, eu estou vendo algumas manifestações. R$ 10.000 é o salário de um gestor mediano. Consigo? Pergunta. Consigo pegar agora e aumentar esses 10.000 aqui mais em 2 vezes, por exemplo, e chegar a R$ 20.000 de salário? É possível ou não, pessoal? Através do meu desenvolvimento. Entenda. Estão entendendo onde eu quero chegar? R$ 20.000 é o salário de um gerente. Gerente ali, mediano, sênior. Não é nem de um diretor talvez mal remunerado receba isso. Mas o que ele tem de diferente do cara que tem R$ 1.320? Ele passou a entregar mais valor para o mercado. Ele não está entregando mais horas. Esse cara, ele dedica a mesma quantidade de horas que esse cara daqui, que recebe R$ 120 milhões. Ele não está entregando mais tempo dele para poder chegar nos 120 milhões. Ele está valorizando o tempo dele para começar agora a fazer a coisa girar. É possível pegar e fazer esses R$ 20.000, por exemplo, aumentar em 5 vezes e chegar a um salário de 100K? Quem que acredita nisso, pessoal? Sim ou não? No mercado de trabalho. Eu conheço, tenho amigos pessoais que têm essa remuneração da empresa por mês, não é por ano, não é bônus. O que elas fizeram? Aumentaram o valor das suas entregas. Ao invés de simplesmente se dedicar aqui às horas, ao braçal, ao dia a dia, ao cotidiano, elas passaram a agregar valor. Esse foi o foco deles. E para você agregar valor, uma coisa simples define isso: desenvolvimento pessoal. Entra basicamente 2 áreas aqui, pessoal: hard skills e soft skills. Perdão. Hard skills e soft skills. Isso. Hard e soft skills. Qual que é a diferença de um para o outro? Vocês provavelmente já estão familiarizados, né? Mas qual que é a diferença aqui? Hard skills, só para esclarecer quem está num público grande, é quando você começa com certificados, com diplomas, formações, são as coisas geralmente que você adquire através de instituições registradas. Então, vou fazer minha engenharia, o meu curso de gestão de projetos, GMS Project, isso são hard skills. Elas são técnicas, ponto. Soft skills, estou falando de comportamento. Aí é onde entra aquela história que eu falei aqui do pessoal, de inteligência emocional, de habilidade de relacionamento, gestão, autogestão, autorregulação de emoção, autoconhecimento das próprias das próprias emoções. Aí é onde entram as habilidades comportamentais. Agora vem uma coisa talvez reveladora para vocês. Talvez você já tenha ouvido falar do World Economic Forum, né? Um fórum que acontece anual com as maiores autoridades do planeta, discutem tendências, vieses de mercado, como a coisa está evoluindo. Eles fazem várias análises sobre como a economia global está sendo conduzida.
E não muito tempo atrás, em 2019, por exemplo, nessa versão desse fórum, eles conseguiram identificar as 10 maiores habilidades do profissional da década, de todo quanto é tipo, independente da área em que você atue. Do pequeno, do microempreendedor até o cara que é um CEO de uma grande multinacional, não importa. Tá? Eles começaram a fazer essa avaliação de quais são as habilidades do mercado de um todo e quais são as 10 maiores. Olha que coisa curiosa. Dessas 10 maiores, uma apenas é hard skill e 9 são soft skills. Tem alguma coisa estranha nisso. O que não é? Olha que curioso, olha que estranho isso. Eu quero que vocês percebam a discrepância que existe aqui no mercado e talvez explique por que a gente está onde está, que talvez vocês estejam onde estejam, tá? Quando a gente acaba uma graduação ali, um segundo grau, qualquer coisa, a gente é sempre direcionado para quê? Instituições para ter um diploma, um certificado, etc. Ok, isso é fundamental, não é nem desejável, é necessário. Porém, veja, a grande sacada não está aqui no diploma, está nas habilidades comportamentais, está na sua capacidade de processamento, de tomada de decisão, de condução de negociações, de psicologia humana, de entender de simulação de comportamento, de produtividade, de raciocínio, de organização em equipe. Tudo isso onde você aprende, pessoal? Alguém já viu uma instituição ou algum local especial? Olha, eu tenho que sair daqui e fazer um curso, por exemplo, de produtividade. Você nunca ouviu falar de... Eu fiz 7 anos de faculdade, eu nunca ouvi eu não tive um tema. Algumas MBAs agora estão começando a inserir um pouco esse assunto, mas ainda muito incipiente. O grande segredo, a grande sacada do que eu quero colocar para vocês é que o foco geral das pessoas estão errados. Essa foi a minha descoberta principal lá atrás, quando eu me dei conta de que esse é o caminho que eu tenho que desenvolver. Eu não tinha que adquirir mais diplomas, eu já tinha diploma suficiente para poder seguir o meu caminho. O que eu precisava era desenvolver isso daqui, pessoal. Aqui é que está o segredo da coisa. Soft skills. E lógico, como que a gente aprende isso? Em linhas gerais, pela vida, de uma forma randômica, aleatória, as coisas vão acontecendo, a gente vai tendo oportunidades, aprendeu aqui, falou uma coisa que não gostou, tomei uma decisão aqui por impulso, é instinto, é intuição, tenho que tratar esse assunto com aquela pessoa que me distratou da última vez, como que eu faço? Não tem você nunca aprendeu uma regra, mas aí é que está o detalhe. Existe uma direção para isso. Não vou chamar de regra, porque eu acho que é alguma coisa muito rígida, mas existem guias para você poder desenvolver essas habilidades. E esse programa que a gente está falando, ele é focado nisso. Não simplesmente em coisas voltadas para ensinos regulares ali de gestão, de técnica simplesmente ali, a parte hard, mas sim soft, de como você lida com pessoas, comportamento. Isso sim vai depois, no final, trazer para vocês o resultado da performance, que é você subir nessa cadeia toda. Eu estou quase finalizando aqui para a gente poder também bater um papo, tá? E aí sentir um pouco de como vocês estão nesse processo todo. Qual que é a ideia toda essas três esferas, fazendo aqui um wrap-up, tá, pessoal? Se vocês focam na grana, nas relações sociais e na parte física de vocês, vocês não precisam focar em mais nada. E eu estou falando que tem aspectos que não estão cobertos, como eu citei da espiritualidade, religiosidade, talvez outras coisas voltadas à economia. Tem uma gama de outras áreas que vocês poderiam estar explorando, que eu estou focando apenas em 3 aqui. Mas esse programa ele se resume na gente adquirir ferramentas, entender ideias que podem resolver esses 3 problemas e, por resolver esses 3 problemas, a gente vai, consequentemente, tratar a coisa e as demais esferas que não estão sendo cobertas aqui.
O próximo tema que a gente vai abordar aqui, já considerando a dor mais sensível, por mais que eu saiba que esse deveria ser o primeiro, que é o físico, né? Mas eu sei que a gente não consegue focar no físico se eu tiver com dor aqui, na grana, no bolso. Isso eu sei por experiência também. Então, para não ter, digamos, um fardo nas costas aí, nos próximos passos que a gente vai estar andando, nosso próximo tema vai falar sobre independência financeira. E esse é um tema super interessante porque muita gente fala sobre isso, mas não sabe que existe uma receita para chegar aí. Só precisa entender. E aí entra um ponto fundamental de tudo isso, pessoal. E aí é o último ponto aqui, só para a gente poder abrir, antes de eu chegar e falar para vocês o que a gente vai tratar na sequência. Todas essas três esferas aqui, elas vão ser guiadas por um simples termo aqui, tá? Que eu vou apagar agora, só para poder deixar ele no final em destaque. E esse eu acho que é o guia principal que tem que ter na cabeça de vocês, tá? É uma coisa só. Se a gente conseguir mudar isso, naturalmente essas três esferas elas vão ser alteradas, mas é uma coisa só que eu quero que vocês entendam e a gente vai passar a trabalhar isso desse momento até o final do nosso encontro, tá? Essa coisa é chamada de filosofia. Isso aqui não é uma matéria do segundo grau, não, tá, pessoal? Nem é uma palavra que você vê de vez em quando nos livros de história. Isso daqui, para quem não entende o conceito que eu quero colocar por trás, a gente vai estar falando muito sobre isso, é como você adquire conhecimento, processa e toma uma decisão a respeito daquilo. Isso é a sua filosofia. E se você talvez não está hoje onde você gostaria, isso pode estar errado. Você pode ter comprado a filosofia errada, você pode ter montado a filosofia errada. E eu falo isso porque aconteceu comigo. 20 anos atrás, quando eu estava iniciando esse processo, não sabia para onde ir, a minha filosofia estava errada. Eu precisava desconstruir ela, entender que se eu quiser mudar alguma coisa, eu preciso mudar. Eu preciso adquirir, eu preciso melhorar. Eu não tenho que fazer os outros melhorarem. Eu tenho que mudar e colocar ação em cima daquilo. A minha forma de processamento, de raciocínio, quando eu recebo conhecimento e coisas novas, é que vai dar direção para a vela. Imagina que vocês estão num barco. O vento, você não tem controle para onde ele vai soprar, mas você sabe a direção. Se você não souber onde e como colocar a tua vela, ali, para quem entende um pouco de veleiro, de velejar, você vai chegar em qualquer lugar. A filosofia é como se fosse a vela. É a colocação da vela mediante as circunstâncias que vão acontecer na vida. E ela vai reger essas três esferas que a gente acabou de falar aqui: físico, pessoal e financeiro. Eu vou começar falando sobre o financeiro porque eu sei que é a parte mais sensível. E o meu plano, como eu falei para vocês, é o quê? Eu vou mostrar para vocês de uma forma muito simples e direta como você pega uma renda, não importa qual seja, do zero, sem tirar carta na manga, sem coelho da cartola, sem nada. Vou mostrar aqui por A mais B como você aumenta a sua renda em 10 vezes, como você monta um negócio do zero que fatura no mínimo R$500 mil por ano, como você gira um caixa de 5 dígitos, pelo menos, no final disso, e ainda aumenta o valor da sua entrega, que era aquela parte mais sensível e delicada, ou seja, você passa a ser mais cotado na cadeia do mercado de trabalho. Vou mostrar para vocês isso quando a gente for falar aqui de financeiro. Mas não hoje, amanhã, que é o nosso primeiro ponto do encontro do dia. Queria deixar um pouco hoje agora aberto para vocês comentarem, falarem um pouco da percepção de vocês, se ficou alguma dúvida. Mais uma vez, esse encontro, da forma com que eu estruturei, é a primeira vez que eu estou apresentando, então é bom até ter feedback, se eu não estou
talvez colocando muita coisa rápida demais, se está fazendo sentido. Meu objetivo nesse primeiro encontro é forçar vocês a pensarem, escreverem coisas do tipo, eu quero mudar isso, mas não adianta eu esperar que a mudança vai acontecer se não partir de mim, se eu não souber onde eu tenho que trabalhar. E trabalhar não significa o mercado, significa você, as suas ações, atitudes. Isso é que precisa mudar a partir de coisas que a gente vai falar aqui. Quais são os livros que eu preciso ler? Esse é um ponto-chave, pessoal. Quando vocês estão lá no trabalho de vocês, não é a pergunta-chave não é o quanto vocês estão ganhando aqui, é qual é a pessoa que eu estou me tornando aqui. Isso é que vai definir o valor dentro daquela escadaria que eu montei, que é enorme. Para aqueles mais ambiciosos, podem chegar até lá no topo. Eu andei bastante ela, subi de vários níveis, como eu falei, do assistente até o nível de executivo ali, de diretoria, passei por Siemens, Michelin, Ambev, Babcock, que mais? CSN, Lafarge, grandes multinacionais, passei por empresas pequenas também. Eu posso falar com propriedade que eu naveguei nessa estrutura, divisões diferentes, políticas diferentes, culturas diferentes, não importa. Cada um tinha a sua particularidade. Porém, eu não contava com eles, eu contava com o que eu tinha aqui. O que eu tenho para oferecer? Eu não podia falar, não, mas essa empresa, a política é dura demais, essa daqui é muito flexível, essa daqui é muito baixa, essa daqui é muito alta, essa daqui é muito parada, essa daqui é muito movimentada. Eu poderia estar falando tudo isso e falar, não, estou recebendo aqui o meu saláriozinho e estou satisfeito. Isso é uma opção. Porém, eu não quis contar com as circunstâncias, eu não consigo mudar as circunstâncias. Elas vão acontecer para todos, para vocês, para mim, porém eu consigo mudar a mim mesmo, o que eu posso entregar a partir daqui. E é curioso isso, se você olhar para a vida de uma forma muito resumida, o que é ela? É dificuldade misturada com oportunidade. Se você pegar os milhares de anos atrás até hoje, você vai sempre ver esse mesmo padrão. Recessão, depois vem expansão. Dia, depois vem noite. Depois da noite, dia. Vem o verão, depois vem o outono. Depois vem o inverno e a primavera. Se eu planto, por exemplo, eu não posso contar que, não, mas eu, para dar certo aqui a minha colheita, eu preciso de duas primaveras, 3 verões, um outono e 0 inverno. Não dá para fazer isso, pessoal. Você vai receber as coisas do jeito que são. Não nesse planeta vocês vão conseguir alterar isso. Então, o que vale é vocês terem uma filosofia adequada para processar isso. A gente só está começando. É a ponta do iceberg aqui ainda, onde independente do que acontecer, das circunstâncias, você vai ter um guia que vai facilitar a direção do seu próximo passo. Essa é a grande sacada. E essa filosofia ela tem que ser direcionada por experiência, isso é em minha opinião pessoal. E, como eu falei, por testemunho, essas 3 esferas, se você tiver essas bem resolvidas, todas as demais vão ser desdobradas. Algum comentário, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam de colocar antes só da gente fechar aqui? E aí eu encerro e amanhã, 8 horas, a gente vai estar falando sobre como atingir aqueles resultados que eu coloquei sobre independência financeira. Aí é que a coisa fica boa, porque eu vou mostrar na prática isso acontecendo. Eu sei que todo mundo tem alguma reserva ou limitação financeira. Vou mostrar por A mais B como que você chega lá. Algum ponto, alguma coisa antes da gente fechar aqui, pessoal? Ana, alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Stephanie, algum outro comentário, alguma coisa que eu não acompanhei aqui? O chat está fervendo aqui, o pessoal está gostando bastante, mas está todo mundo ansioso para amanhã, hein, Bruno? O pessoal Legal. falou que se você prometeu, vai ter que entregar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Amanhã eu O prometo Whats que está eu vou falando para estar. você não É isso aí. finalizar. Amanhã a gente vai começar com o tema talvez mais interessante do encontro, tirando talvez metas, que eu acho que também é um negócio legal, mas amanhã, e é workshop também. Estejam no local com papel e caneta, tranquilo, livre
de interrupções, eu vou mostrar, vou fazer na frente de vocês, eu não vou chegar aqui, não. Por isso que eu não uso PowerPoint para esse tipo de apresentação. Eu gosto de usar, mas eu prefiro escrever junto com vocês para não falar de onde esse cara tirou isso daqui. Não, eu vou fazer juntos e amanhã a gente está junto. 8 horas. Vejo vocês lá, pessoal. Obrigado.